eu vou falar aqui dos planos grandes da nova equipe, né? A Trackhouse Racing. Planos grandes mesmo, planos gigantescos. A confirmação no início deste mês de que a equipe americana da NASCAR Cup Trackhouse Racing se juntará ao grid da MotoGP no próximo ano não só oferece uma grande oportunidade de cruzamento, mas pertinentemente marca talvez o ponto de virada mais importante em décadas para a organizadora Dorna no seu plano de virar o campeonato em um mercado em declínio nos Estados Unidos. E esse é um plano com o qual o chefe da Trackhouse, o Justin Marks, está totalmente comprometido e para o qual tem muitas ideias. Já falamos aqui na live, vai virar corte também aqui no canal, de que a equipe quer motos 2024, né? E agora tem essa questão aqui também, a equipe vem com planos grandes. Esse é o plano então com o qual o chefe da Trackhouse, o Justin Marks, está totalmente comprometido e para o qual tem muitas ideias. Em entrevista, o empresário de Nashville reafirmou a sua crença de que há uma grande oportunidade comercial à sua espera e a sua equipe, que vai substituir a equipe RNF Aprilia, se as suas ambições forem alcançadas. Olha só, hein? Abre aspas. Uma das coisas que reconheci é uma coisa que penso que a Trackhouse pode ser um participante poderoso. É que muitas das marcas que estão usando a MotoGP para ativar e promover são relativamente endêmicas nas corridas de motociclismo. São marcas da indústria de moto, ou marcas, né, que existem há muito tempo, porque talvez o proprietário seja fã de motocicleta. E então você tem Red Bull e Monster. Acho que a Trackhouse pode entrar quando você olha para nossos parceiros comerciais no lado da NASCAR. Eles são grandes marcas globais. Temos Coca-Cola, proprietária da Budweiser, Anheuser-Busch, marca de roupas, a Jockey, Tratores Kubota. Temos todas essas grandes marcas e queremos posicionar a MotoGP no mercado global de patrocínios com a ideia de tentar trazer grandes marcas globais para ele. Acho que é aí que a Trackhouse pode fazer a diferença, fecha aspas. Que show, hein? A MotoGP ainda tem uma base de fãs americanos significativa e uma etapa de sucesso em Austin. Mas não faz muito tempo que havíamos várias corridas no calendário e a sua oferta de campeões americanos e até mesmo pilotos americanos da categoria rainha secou. Há claramente mais estratégia da Trackhouse e MotoGP do que apenas interesses comerciais. Marx está construindo uma equipe apaixonada de fãs de corrida, né, ao seu redor e mais do que feliz em compartilhar memórias de infância de assistir as corridas da AMA Superbike em sua pista de Laguna Seca. Já tem vídeo aqui no canal, tem corte aqui falando de uma nova pista nos Estados Unidos. Pode ter tudo a ver com isso, hein, que você está ouvindo aqui agora. Que tal Laguna Seca de volta, hein? Seria fantástico. Ele também identificou rapidamente o maior problema da MotoGP, olha só, a falta de narrativa. Coisa que a Fórmula 1 faz muito bem, né? Isso é algo contra o qual a série tem lutado, apesar dos numerosos esforços para mudar suas estratégias. E talvez seja melhor exemplificado pela condenada série MotoGP Unlimited, na plataforma de streaming Amazon Prime, que não teve uma segunda temporada. E aqui tem que comentar o seguinte, né? O fã de MotoGP é muito Nutella, né? Quer ver as corridas, aí acabou, né? Realmente a minoria vem se informar do que está acontecendo. E você que está aqui, olha, parabéns para você, você é fera, hein? Porque a maioria é fã Nutella, só quer ver a corrida e nem sabe o que está acontecendo. Aí vai na rede social criticar muitas vezes, nem sabe do que está acontecendo de verdade, comete muitas gafes, né? Então, enfim, né? É o que eu falei antes no assunto anterior, né? Alguns assuntos atrás, sobre o Puig, né? Muitos criticam, né? Ah, devia sair da Honda, só quem está informado sabe que, para citar um exemplo único, né? De tantos outros. Até o MotoGP, até o Mark Marques sempre gravou muito o Puig, né? Muita gente fala coisas que nem sabe, né? A notícia que eu trouxe agora há pouco sobre o motor da Yamaha, 4 em linha, muita gente critica isso também.
sem sequer saber o que acontece, né? Então você que está aqui assistindo essa live, ou vai ver depois o corte, está bem informado com toda a certeza. E nós aqui no canal, nos esforçando para trazer esse conteúdo para você. Em vez de ficar ali na live, na timeline da rede social vendo bobagem, que não soma nada na sua vida, procure se informar, né, sobre o assunto que te interessa. Eu puxo aqui para MotoGP, mas seja qualquer assunto. Isso aí vale para qualquer assunto na sua vida. Em vez de ficar ali olhando fotinho, dando risada de videozinho na internet, que meia hora depois você nem se lembra mais que você viu. Procure se informar sobre o que é realmente importante, das coisas que você gosta. Se você gosta de MotoGP, vem se informar então sobre o assunto, que isso é muito inteligente. Abre aspas. E por isso que a nossa sociedade está como está, né? Porque pouca gente faz isso. Abre aspas. Também acho que uma das maneiras pelas quais a Trackhouse se tornou popular no setor nos Estados Unidos é que investimos muito em conteúdo. Damos muita importância à narrativa. Legal, hein? Abrimos a cortina e mostramos ao mundo o que somos. Amplificamos nossas personalidades na equipe de corrida. Estou animado em fazer conteúdo realmente interessante e emocionante para os fãs, para que possam ficar entusiasmados em seguir. Queremos fazer muito conteúdo de bastidor para mostrar o que significa ser uma equipe de MotoGP aos milhões de fãs em todo o mundo. O resto eu acho que virá à medida que eu ganhar experiência no paddock. À medida que vou ganhando experiência e aprendendo o esporte e me inspiro e encontro essas ideias que vêm até mim. Isso é realmente o que eu faço na NASCAR. Às vezes ando pela área da garagem e uma ideia surge só de estar na pista. E então vamos lá e fazemos isso. E é uma coisa muito legal. Então acho que o resto acontecerá com o tempo. Parabéns, hein? Que cara, hein? Esse cara tem tudo para ajudar a fazer a MotoGP, trazer para a MotoGP o que ela precisa, né? Que é divulgação para sua base de fãs, né? Trazer mais fãs. Porque o material é muito bom, né? Falta mais fãs no mundo afora. Tanto é que é o esporte mais emocionante da Terra. Eu aqui afirmo isso. Garanto pra você. Você sabe, né? Nos tempos atuais, com tanto conteúdo, né? Saber como levar aquilo que você quer para os fãs, certamente é muito importante, né? E aqui parece que temos alguém que, além de apaixonado pela coisa, entende o assunto. Para finalizar, ele fala, abre aspas, o que eu adoro na MotoGP é que ela preenche, olha isso aqui, hein? Ele preenche os requisitos que têm sido um pouco difíceis para o consumidor americano de automobilismo. No sentido de que as corridas duram 45 minutos e metade da distância no sábado. Há 3 corridas nas 3 classes no domingo. A rotatividade da ação é muito boa. É uma das únicas modalidades no automobilismo que você pode assistir o atleta jogar. Olha só, muitas vezes, ou correr, né? Nas corridas de carros você não consegue assistir o cara dirigindo. Na NASCAR, pedimos às pessoas que sentem e assistam a uma corrida em um oval com 3 horas e meia de duração, e os carros poderiam ser dirigidos por robôs. E olhando de fora, eles nem perceberiam a diferença. Mas quando você vê esses caras batendo nos cotovelos, manipulando o peso da moto, esse tipo de coisa, se mostrarmos esse tipo de coisa aos fãs da NASCAR e ao consumidor americano, acho que podemos ter imediatamente um grande impacto em quantos fãs da MotoGP tem nos Estados Unidos, porque tem todos os ingredientes certos. Fecha aspas, tem que aplaudir ele de novo, hein? Que cara de visão, hein? Que cara de visão esse Justin Marks, dono da equipe Trackhouse. Sucesso a ele, hein? É o que eu desejo. Muito sucesso a ele, junto com o Raul Fernandes e o Miguel Oliveira. Tá aí então, quem gosta de MotoGP quer seu crescimento, né? E deve ter então ficado feliz com esta matéria, este vídeo aqui no nosso canal. Legal, que show, fantástico. Lembrando sempre o nosso site informatudo.com.br, link aqui na descrição, traz os nossos esportes preferidos, né? E abordados por aqui, automobilismo, esportes de combate, futebol e também, claro, a moto velocidade. Aqui eu já abri o link da primeira corrida do ano que vem, GP do Qatar em Lusail. E aqui eu vou colocando as atualizações do mundo das motos e também os links vão estar aqui assim que a temporada começar, né? Então,
Já tem aqui as informações da pista, tudo pra você, tá certo? Então é isso, meus amigos. Era isso que eu tinha hoje sobre a MotoGP. Na sequência, para finalizar a live agora, quero trazer alguns assuntos também do Mundial Superbike, hein?